Olá, eu sou Débora dos Santos Silva, sou psicóloga e atendo na rede Apvida Notre Dame. E hoje eu queria falar um pouco sobre autoestima, mas antes de falar da autoestima especificamente, eu gostaria de dizer que a autoestima ela deriva do autoconceito. E o nosso autoconceito, aí sim, aí ele se divide em autoestima e autoconfiança. A autoestima é o modo como a gente se percebe, o modo como a gente se vê no espelho, por exemplo. A autoconfiança se relaciona ao fato da gente entender, da gente poder ou não perceber se a gente consegue operar sobre o meio, se a gente consegue agir sobre o ambiente, se a gente consegue mudá-lo, né? Se a gente consegue desenvolver significados e propósitos. O autoconceito, né, e a autoestima também, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida da pessoa. Uma coisa interessante é que antes a gente acreditava que a autoestima, uma vez que o sujeito passasse dos 7 anos de idade, a autoestima, que estaria relacionada também com a personalidade, né, que a personalidade ela já se divide entre temperamento e caráter. O temperamento, ele é herdado, a gente não consegue mudar. E o caráter, né, aí sim a gente vai lapidando ao longo da nossa existência. Então, assim, o que é interessante é a gente saber que a autoestima de um sujeito, ela não é feita nem de cimento, nem de ferro. A nossa autoestima, né, as neurociências hoje já comprovam, já demonstram, ela é feita de linguagem, né? Ela tem a ver com o nosso self-talk, com o nosso diálogo interno. E mesmo que uma criança ela tenha escutado muitos nãos, ela tenha sido muito poldada em sua espontaneidade, ainda assim, ao longo da vida dela, ela pode desenvolver uma autoestima melhor, né? Um autoconceito muito mais positivo. É claro que com relação à psicoterapia existe paciência e persistência, né? Mas assim, se a gente para pensar, os pais, eles são os engenheiros, os arquitetos da autoestima dos seus filhos, no geral. Porque até os 7 anos de idade, de fato, o que predomina, a atividade cerebral que predomina é a atividade teta, né? Que é justamente aquela como se estivesse relacionada com a hipnose, processos hipnóticos. É como se a criança ela observasse tudo o que acontece em seu ambiente através de uma janela, né? E ela não conseguiria abreagir. Ela simplesmente iria... É aquela metáfora da esponja mesmo. Ela iria absorvendo tudo o que ela escuta do ambiente. Por isso, razão pela qual os pais têm que ter bastante cuidado para não minar a autoestima da sua criança, né? Então, no geral, o pai e a mãe, os pais, eles têm que abrir um pouco mão do seu narcisismo em prol do narcisismo da criança, né? E aí, isso implica ser suficientemente bons, para a gente usar um pouco a terminologia de Winnicott, que foi um psicanalista, um psiquiatra e psicanalista infantil, que fala que a mãe tem que ser suficientemente boa, né? No sentido de que ela tem que ser continente para as angústias da criança, mas ao mesmo tempo ela tem que promover o que na psicanálise doutoniana, né, de François Doutor, ela fala que tem que ter as castrações simbóligênicas. Então, a mãe ela tem que ser suficientemente boa no sentido de dar, acalmar essa criança, as angústias que uma criança pequena tem, mas, ao mesmo tempo, ela tem que se ausentar em alguns momentos. E isso exige muito tato, exige muita entrega, né, disposição para aprender também, né, porque a mãe... Não existe faculdade de ser pai e de ser mãe, né? A gente vai aprendendo ao longo do nosso desenvolvimento enquanto pais, né, enquanto cuidadores desse bebê que vem ao mundo. Então, embora nossa autoestima não seja feita nem de ferro, nem de cimento, né, seja feita de linguagem, porém, quando a gente vai escutando, né, quando a criança escuta quando ela recebe muito não, quando ela escuta... Quando as pessoas falam que ela não é boa o suficiente, que ela está banada, que não serve, que não presta para nada, que nunca vai ser ninguém. Às vezes tem pais que, quando estão muito irritados, eles terminam falando coisas
terríveis para suas crianças, né? Sem saber que aquilo está de alguma maneira sendo incrustado no inconsciente do sujeito, né? Então é muito difícil depois, ao longo do tempo, a pessoa conseguir mudar, a pessoa conseguir desenvolver uma autoestima mais positiva, leva mais tempo, né? Exige mais paciência e persistência. Então, o ideal seria que os pais também já soubessem disso, né? Tentassem não ficar minando a autoestima do seu bebê, da sua criança, né? Então, o ideal, o que a gente precisa saber realmente é que a gente pode ter nos perceber de uma forma mais positiva, sim, né? Lembrando que, de qualquer forma, nós temos uma tendência, todo ser humano, de ver primeiro os aspectos negativos do ambiente, tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno. Razão pela qual, quando a gente se olha no espelho, por exemplo, né, que a autoestima está muito relacionada também com a nossa imagem corporal, a gente vai ver primeiro os aspectos negativos, aquilo que a gente acha que não é bom, né? Então, também, a autoestima está relacionada, muitas vezes, com a forma como a sociedade ao nosso redor, ela vai ditando o que é belo, o que é bom, ditando os padrões de beleza de uma pessoa, né? No geral, as mulheres, elas são muito mais atingidas por essa ditadura da beleza, né? E aquela beleza específica, né? Que vai mudando ao longo do tempo. Porém, homens também, a gente recebe muitos homens na clínica, no consultório, que também têm muitas dificuldades com relação à sua aparência, né? Não tem nada demais a gente querer mudar alguma coisa que a gente não gosta na nossa aparência. O grande problema é quando a gente coloca a nossa felicidade, né, relacionada à aparência. Porque a gente sabe também que, através da adaptação hedônica, por mais que a gente mude alguma coisa na nossa fisionomia, né, com o tempo, aquilo já não é mais suficiente, né? Então, se a gente não... Que é uma frase que o Jung fala, né? Quando a gente olha para fora, a gente sonha. Quando a gente olha para dentro, a gente desperta. Então, quando a gente vai desenvolvendo uma autoestima muito mais vinculada a questões cognitivas, intelectivas, no caso, a questões criativas, essa autoestima, ela é muito mais fácil de ser permanente do que quando a gente vai colocando a nossa autoestima na única meta que a gente acha que pode ser possível, que é a meta corporal, né? Porque a tendência é que o nosso corpo ele vá mudando, né? Queira ou não, aceitemos ou não, com o tempo, né? Com o passar do tempo, com as questões relacionadas à diminuição dos hormônios, né? Por exemplo, colágeno. É claro que nossa fisionomia, que o nosso corpo também, a gente vai perdendo musculatura, né? Durante o processo de envelhecimento. E quando a gente vai aceitando isso, né? Quando a gente vai focando, desenvolvendo uma capacidade de perceber outras qualidades nossas, então a nossa autoestima ela não fica tão à mercê das críticas ou dos elogios externos.